Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre como fazer prova de crimes praticados na internet, especialmente em redes sociais, que são crimes cada vez mais comuns. Então, às vezes a pessoa sofre ali uma injúria, uma calúnia, uma difamação praticada nas redes sociais, ou às vezes ela sofre um crime de ameaça, talvez um estelionato, um assédio sexual. Muitos crimes acabam sendo praticados nas redes sociais e através, às vezes, do WhatsApp, de celular. No vídeo de hoje eu pretendo justamente mostrar para vocês como é a maneira correta e eficiente de você provar que esses crimes aconteceram para você poder responsabilizar essas pessoas depois. Bom, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: quando a gente trabalha com matéria probatória, vocês têm que imaginar que a gente tem que provar duas coisas basicamente. Pelo menos essas duas coisas nós vamos ter que provar. Primeiro, que o crime ocorreu. É o que a gente chama tecnicamente de materialidade do crime. Então, se houve uma injúria, uma calúnia, uma difamação, você tem que demonstrar que de fato alguém te xingou, né? Ou que alguém te difamou, ou que alguém te caluniou. E para isso nós fazemos a chamada prova de materialidade. E depois nós temos que provar quem foi essa pessoa, ou seja, o que a gente chama de prova de autoria. Porque às vezes você consegue comprovar que o crime aconteceu, mas você não consegue comprovar ainda quem foi. Então vamos por partes. Às vezes a pessoa chega lá no meu escritório falando assim: doutor, fui vítima de um crime informático. E agora? Aí a primeira coisa que eu pergunto para ele é: você fez prova disso? E aí ele aparece falando: claro que eu fiz prova. Eu tirei aqui alguns print screens do crime. E me mostra lá um monte de telas printadas que ele tirou na internet. E aí eu já vou avisando para ele que esse não é o meio mais correto de se fazer prova e não é o meio mais seguro de se fazer provas. Porque o print screen, na verdade, é uma fotografia da tela. E print screen você pode adulterar facilmente por meio do Photoshop ou qualquer outro programa de edição de imagens. Então não achem que você fazer print screen da tela prova alguma coisa, ou prova muita coisa. Não prova. Essas imagens de print screen podem ser facilmente adulteradas, modificadas, editadas. Isso não é um meio de prova ideal. Então, como fazer essa prova? Geralmente os clientes ficam surpresos quando descobrem que o print screen não resolve o problema deles, e aí eles perguntam: o que eu tinha que ter feito então, doutor? Então eu vou ensinar aqui o jeito certo de vocês fazerem, para quando vocês chegarem no escritório de advocacia, vocês já chegarem com a prova bem feita. Que é basicamente você fazer um negócio chamado ata notarial. O que é essa ata notarial? Basicamente você vai num cartório de notas. Qualquer cartório de notas na sua cidade, em princípio, vai fazer isso, a não ser que seja um cartório muito atrasado no tempo. Não duvido também. Mas, em princípio, os cartórios vão fazer isso para você. Você vai chegar no cartório e vai falar assim: olha, eu preciso fazer uma ata notarial de crime praticado na internet. E aí você leva o seu notebook, você leva o seu celular e você vai pedir que o tabelião olhe o conteúdo, olhe as ofensas, olhe as ameaças, aí depende do crime. Olha aquele material e que ele imprima aquele material e diga que ele viu aquilo. Por quê? Porque o tabelião ele tem fé pública. O que é a fé pública? A palavra dele ela é acreditada pelo juiz. Quando eu chego lá para o juiz e falo que fui vítima de um crime, o juiz pode acreditar ou não em mim. Mas o tabelião tem fé pública e o que ele fala, em princípio, é a verdade. Salvo se você demonstra que houve aí uma corrupção, alguma coisa do gênero. Mas, em princípio, a palavra do tabelião vai ser verdadeira. E aí, quando ele bate um carimbo de confere com o original naquelas cópias impressas, aquilo passa a ter uma força probatória muito grande. Por isso que você deve, então, buscar, logo que o crime aconteceu, foram ofensas, a pessoa te expôs na internet, você tinha um relacionamento, e aí a pessoa colocou todas aquelas mensagens que vocês trocavam na internet, você está sendo ameaçado na internet ou pelo celular. O mais rapidamente possível, faça a ata notarial. E especialmente em redes sociais, que às vezes a pessoa pode apagar esse conteúdo.
Se você sofreu um crime, se você foi vítima do crime, corre lá no cartório e já faz a ata notarial. Eu, particularmente, pela minha experiência prática, te recomendo ligar antes pro cartório e ver qual que é o procedimento deles. Porque às vezes tem cartório que fala assim, olha, manda minha cópia impressa aí você já imprime, ou manda o PDF pro sujeito, tira o print. E aí quando você chega lá, você vai levar seu celular, você vai levar um computador, alguma coisa assim, e vai mostrar para ele, para que ele veja se bate com os prints. E aí ele simplesmente bate o carimbo de confere com o original e faz a ata notarial lá. Isso muitas vezes agiliza o procedimento. Então, dependendo do cartório, ele vai te pedir que você envie com antecedência já o material. Eles vão fazer aquele documento e quando você chegar lá, você vai mostrar o original, você vai acessar o Facebook, o Instagram, a rede social onde aconteceu o crime, ou às vezes o WhatsApp mesmo, e você vai mostrar aquilo para o tabelião e o tabelião vai bater com os prints ali, vai conferir e vai bater um carimbo de confere com o original. Com isso, você terá uma prova muito robusta de materialidade do crime, de que o crime de fato aconteceu. Só um aspecto prático aqui também. Aqui em Belo Horizonte, pelo menos, existem cartórios que não fazem ata notarial de celular. Eu não entendo por quê, não vejo por quê, eles não devem entender muito bem como é que a coisa funciona. É bom você, quando ligar para o cartório, perguntar, de celular vocês fazem? Se for o caso, se for o seu caso. Mas é bom você dar uma confirmada antes também, porque muitas vezes o cara do cartório não sabe como é que funciona o WhatsApp, Instagram, e aí não vai saber fazer do celular. Mas, em princípio, é isso. É um procedimento simples. Basicamente, o que você vai ter? Você vai ter um print com confere com o original do tabelião, o que vai tornar o seu documento muito mais forte, muito mais confiável e vai estar provado que você não fraudou aquilo, porque o tabelião conferiu aquilo com o original na internet. Percebem que isso é bem mais forte? Tem uma dica que eu vou dar a vocês que às vezes vai funcionar ou não, dependendo do cartório. Existe um negócio mais barato do que a ata notarial, chamado autenticação de documento eletrônico. Basicamente o que ela é? O tabelião entra na internet, digita o site lá, bonitinho, que você passou para ele, e ele vai imprimir aquilo e bater um confere com o original, dizendo que aquele conteúdo que está na página confere com o original. Só que nos cartórios em que eu tentei fazer isso, apesar de já existir a normativa, pelo menos aqui em Minas Gerais, do TJMG, eles não sabiam nem do que se tratava. Eu consegui, conversando com o tabelião, fazer uma autenticação desse documento eletrônico. Mas ele só fez isso porque era um documento público. Era uma página comum da internet que não precisava de senha. Ele me disse que se precisar de senha para acessar aquele conteúdo, aí não tem jeito. Ele só faria mesmo uma ata notarial, que é um documento mais caro e, obviamente, o interesse deles é maior, é fazer a ata notarial. Mas, se alguém te xingou, por exemplo, num jornal, que você entra lá sem senha, ou numa página, num blog, em que você consegue acessar sem senha, você pode tentar essa forma, digamos assim, mais econômica de fazer a prova, que é a autenticação de documento eletrônico. Se o cartório fizer para você, ótimo, bateu o carimbo, colou o selinho lá do cartório, tá válido, funciona perfeitamente bem. Se não fizer, aí você vai ter que pagar pela ata notarial, que é mais cara, um pouco mais burocrática, mas é a forma que você vai ter de comprovar que o crime de fato ocorreu. Insisto, isso aí é a prova de materialidade do crime. Feita a prova de materialidade do crime, você tem que buscar agora comprovar a autoria do crime. E isso às vezes nem sempre é fácil. Salvo se o sujeito praticou o crime por uma conta verificada do Instagram, ou verificada do Facebook, e aí, claro que é ele mesmo, porque não há muita dúvida disso, mas se ele usou, por exemplo, um fake, se ele usou uma conta falsa para praticar o crime, você vai ter que demonstrar quem é o autor, quem que é a pessoa, quem que é o CPF por trás daquele fake, daquele perfil. Normalmente você não consegue fazer isso sozinho. Então o procedimento mais comum é você ir diretamente a uma delegacia, levar a ata notarial comprovando as ofensas e pedir que eles instaurem um inquérito policial para tentar descobrir quem foi, ou você vai procurar um advogado para que faça isso na delegacia diretamente por você.
A vantagem de você procurar um advogado especializado nessa área é que o advogado muitas vezes tem um maior traquejo ali, conhece mais o procedimento que tem que ser feito para descobrir quem é o autor, e aí ele vai poder agilizar isso na delegacia. Porque muitas delegacias o delegado nem vai saber direito o que é rastrear um IP, quebrar um dado cadastral do provedor de acesso ou coisa do gênero. E aí, se ele não souber, a probabilidade daquele ficar parado lá na delegacia, de não dar em nada, é muito grande. A vantagem de você contratar um advogado para isso é que ele vai, digamos assim, orientar o procedimento da investigação criminal, tornando a coisa mais efetiva e mais rápida. Imaginemos que você não queira gastar dinheiro com isso, ou não possa gastar dinheiro com isso. Aí você deve buscar diretamente na delegacia, expor seu problema e torcer para o delegado daquele caso já ter alguma experiência ali com esse tipo de caso. E aí, basicamente, o que ele vai fazer? Se você, delegado, está assistindo o canal, basicamente explicando o que tem que ser feito. Simples. Você vai ter que buscar, por meio de um rastreamento de IP, você vai ter que tentar identificar quem é o autor. Então, basicamente, você precisa de duas ordens judiciais. A primeira, para mídia social. Se é um Facebook, se é um Instagram, se é um Google, pedindo a eles que forneçam o IP de quem está por trás daquela conta. Às vezes ele vai te fornecer o IP, os outros dados cadastrais. Os dados cadastrais. E aí o Facebook vai te informar, olha, quem acessa essa conta aqui usa o IP tal, e com o IP você já vai saber o provedor de acesso dessa pessoa, e ela fez isso no horário tal, às tantas horas, no dia tal, ela acessou essa conta nesses dias e horários. E aí, com base nesses dados, esse IP, que é um número de acesso dessa pessoa, você vai pegar esse IP e vai descobrir qual o provedor de acesso dessa pessoa. Se ela acessa via net, se ela acessa via telefônica, Vivo, por exemplo. Aí você vai ter que ver na sua cidade aí qual que os provedores de acesso. E aí você vai pedir uma ordem judicial para que o juiz determine, vamos imaginar que seja a NET, que é uma operadora de internet a cabo. O juiz vai dar uma ordem judicial para que a NET forneça os dados cadastrais do indivíduo que estava no IP tal, às tantas horas, no dia tal. E aí vai chegar lá ao nome da pessoa e ao CPF da pessoa, provavelmente eles têm isso no cadastro deles, e aí a partir daí você consegue então chamar essa pessoa para prestar depoimento e explicar a relação dela com esse crime. Na verdade, basicamente nós precisamos de duas ações. Nós precisamos quebrar os dados cadastrais, primeiro na mídia social, Facebook, Instagram, Twitter, onde a mídia social que for, e a partir daí a gente chega ao provedor dela e aí nós teremos os dados cadastrais dela. Uma outra possibilidade, talvez mais rápida de se fazer esse rastreamento, é chamar um suspeito. Se está no nome lá do Túlio Viana, chama o Túlio Viana lá e pergunta para ele, você fez isso realmente? E ele pode falar, fiz. Se a pessoa confessar, já é uma prova bem robusta, você não precisa ficar quebrando dados cadastrais. E está resolvido relativamente o problema. Quer dizer, nós vamos discutir por que ele fez, se ele estava em legítima defesa, se ele tinha direito de fazer ou não. Aí é uma outra questão. Mas você já não precisa fazer duas quebras de sigilo. Se ele falar, não fui eu, aí não tem jeito. Aí só quebrando o sigilo dos dados cadastrais, primeiro na rede social e depois lá no provedor de acesso. É mais trabalhoso, mais lento, mas é a forma que se tem de comprovar que aquela pessoa que está negando a autoria, ela diz que não foi ela, que ela de fato praticou o crime. Ela pode negar a autoria ou ela pode simplesmente permanecer em silêncio também. E se ela permanecer em silêncio, você não tem a prova de que ele foi o autor do crime. Que também é Aí agora falando como quem atua muitas vezes na defesa. Se eu estou atuando na defesa, eu vou falar para o meu cliente, olha, você fica em silêncio, não fala nada, não ajuda e não atrapalha. Fica na sua. Deixa que eles quebrem o sigilo bancário, você está ganhando tempo e as coisas estão acontecendo. Muitas vezes o autor do crime chega lá e confessa. Não foi devidamente instruído ali pelo advogado, não sabe a repercussão daquilo, chega lá e confessa. É pior para ele? É muito pior para ele. Não seria uma boa ideia confessar, mas ele confessa e isso auxilia muito ao delegado e eventualmente ao advogado da parte contrária, porque aí nós já temos não só mais a prova da materialidade, mas nós temos também a prova da autoria, porque ele confessou que foi o autor do crime. Então, resumindo aqui a parada. As pessoas que são vítimas de crimes praticados na internet, elas precisam se preocupar em fazer dois tipos de prova. A prova de que o crime ocorreu, que a gente chama de materialidade, e a prova de autoria. A
A prova de materialidade se faz em cartório de notas por meio normalmente da ata notarial. E a prova de autoria se faz ou por meio do delegado chamando a pessoa lá e ela confessando ser autora das ameaças, dos insultos, etc., ou por meio de uma quebra de dados cadastrais que primeiro vai ser feita na mídia social, Facebook, Instagram, Twitter, o que for, e posteriormente vai ser feita no provedor de acesso da internet desta pessoa. E aí nós também vamos chegar no nome dela. É claro que existem algumas situações que a pessoa foi muito cautelosa e se utilizou, por exemplo, de uma VPN ou de um outro instrumento para camuflar o IP dela. Nessas situações é muito mais difícil a gente chegar em quem foi o autor do crime. E aí nós temos que passar por procedimentos mais complexos, que não adianta a gente tentar ficar especulando aqui num vídeo meramente introdutório de como fazer aquela primeira prova ali dos crimes informáticos. Aí não vai ter jeito, você vai precisar contratar um advogado, vai precisar contratar um especialista para tentar localizar essa pessoa e responsabilizá-la criminalmente ou civilmente. Essa prova que eu falei aqui vale tanto para a esfera criminal quanto para a esfera civil. Você vai usá-la em qualquer circunstância que você pretenda responsabilizar essa pessoa em juízo, seja na esfera criminal ou seja na esfera civil, por dano moral. Tudo bem? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a entender como é que se faz a prova aí nos crimes informáticos. E se esse vídeo ajudou você, compartilha com seu amigo, compartilha com seus colegas, porque ele pode ajudar essas pessoas também. E não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo e se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito aí a produzir novos vídeos para vocês. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou tentar respondê-la para vocês. Era isso, espero revê-los num próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.